Deus deu para o nosso pastor presidente uma revelação. Dios le dio a nuestro pastor presidente una revelación. E nesta revelação deu alguns propósitos. Y en esta revelación dio algunos propósitos. E eu fiquei com missão transcultural na própria cidade. Y yo me quedé con misión transcultural en la propia ciudad. E eu vou falar um pouquinho sobre isso porque eu creio que Deus dirigiu o nosso pastor. Y yo voy a hablar un poco sobre esto porque creo que Dios dirigió a nuestro pastor. Quando ele me mandou a mensagem, Cuando él me envió el mensaje, eu pegava o telefone, escrevia uma mensagem e apagava. yo tomaba el teléfono, escribía un mensaje y borraba. Escrevia novamente e apagava. Escribía nuevamente y borraba. Aí desisti de querer escrever alguma coisa. Y ahí desistí de querer escribir algo. E disse para ele, estou aqui para servir. Estou aqui para Y servir. le dije a él, estoy aquí para servir. E estou crendo que Deus deu para ele uma direção. Y estoy creyendo que Dios le dio a él una dirección. Aleluia. Estamos ali em Portugal. Aleluya, estamos allí en Portugal. E Deus nos deu neste ano que passou, Y Dios en este año que pasó nos ha dado, ou no ano de 2023, final 2023, não é? Mejor al Demos a fina- sede. al final de 2023, Junho, na verdade. Desculpa. a verdad en junio, Deus nos deu uma sede nacional. en junio de 2023 Dios nos dio una sede nacional. E foi depois de uma noite toda. Y esto se logró luego de toda una noche. O pastor Humberto passou a noite toda procurando imóvel, Pastor Humberto pasó toda la noche buscando inmuebles, orando e procurando. orando y buscando. E quando o sol nasceu, Y cuando el sol despuntó, ele encontrou esse local. él encontró ese local. E Deus, aleluia, confirmou isso então, e hoje é a nossa sede nacional. Y Dios vino a confirmar esto y hoy es nuestra sede nacional. E está num ponto estratégico, Y está en un punto estratégico, tanto de transporte público, tanto de transporte público, a localização é ótima. su localización es óptima. E estamos no meio de muitos imigrantes. Y estamos en medio de muchos inmigrantes. Temos ali, hoje em nossa igreja, Hoy en nuestra iglesia tenemos allí, temos de Guiné-Bissau, tenemos de Guinea-Bissau, temos membros ali de São Tomé e Príncipe, tenemos miembros de San Tomé y Príncipe, temos de Cabo Verde, tenemos de Cabo Verde, Moçambique, Mozambique, Angola, Angola, temos do Peru, tenemos de Perú, temos ali membros portugueses, tenemos miembros portugueses, brasileiros, brasileños, do Haiti. haitianos. Então temos muitas nacionalidades ali. Entonces tenemos allí muchas nacionalidades. E o imigrante, Y el inmigrante, ele enfrenta muitas dificuldades. él enfrenta muchas dificultades. Algumas que parecem tão simples ou são simples. Y algunas que parecen y son simples, Elas mesmas assim trazem dificuldades. pero ellas en sí traen dificultades. Aleluia. E nós vamos juntos então ver algumas e ver como fazer para que por intermédio de suprir essas necessidades alcançarmos estes imigrantes. Y nosotros vamos a ver, por medio de suplir esas necesidades, poder alcanzar a esos inmigrantes. Alcançar estes imigrantes lá na cidade onde nós estamos congregando. Alcanzar estos inmigrantes en la ciudad donde vivimos. Quantos aqui conhecem algum imigrante? Levante a mão. ¿Cuántos aquí conocen algún inmigrante? Levanten su Mora mano. na sua cidade. Levanta a mão Que alto. vive em Quem sua conhece cidade. um irmão que veio da Venezuela, da Argentina para o Brasil e tantos outros, Haiti. Levanta Quantos sua conhecem mão. aqui algum imigrante? Hermanos que han venido de Argentina, Sabe lá no teu Haití, de bairro, otros na tua países. cidade, sabe que mora. Tal É vez en tu muitos. barrio, en tu ciudad, allá donde vives. Aleluia. A palavra de Deus nos diz, La palabra de Dios nos dice, em 1 Coríntios, en Primera de Corintios, capítulo 9, capítulo número 9, versículo 19 a seguir. versículo 19 en adelante. Paulo diz, Pablo dice, inspirado pelo Espírito Santo: inspirado por el Espíritu Santo, porque sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Procedi para com o judeu como judeu, a fim de ganhar os judeus. Para os que vivem sob o regime da lei, como se eu mesmo assim vivesse. Para ganhar os que vivem debaixo da lei, embora não esteja eu debaixo da lei. Ao sem lei, como se eu mesmo o fosse,
não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que vivem fora do regime da lei. Fiz-me fraco para com os fracos, com o fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, com o fim de por todos os modos salvar alguns. Tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que alcanceis. Todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Assim corro também eu, não sem meta. Assim luto, não como deferindo golpes no ar, mas esmurro o meu corpo e reduzo a escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo ser desqualificado. Glória a Deus. Gloria a Dios. Meus irmãos, Mis hermanos, quando eu li esta palavra, cuando leí esta palabra, eu fiquei imaginando o apóstolo Paulo, yo me imaginaba al apóstol Pablo dizendo o que aqui está escrito. diciendo lo que aquí está escrito. E ele diz que, sendo livre de todos, não era escravo de ninguém. Él diciendo que era libre de todos, no era esclavo de nadie. Mas ele se fez escravo de todos, Pero él se hizo esclavo de todos, com propósito. con un propósito. Ser escravo não é uma coisa fácil, é terrível. Ser esclavo no es algo simple, es algo terrible. Eu não consigo, mesmo que lendo, vendo o que um escravo passava, não consigo imaginar o que verdadeiramente um escravo sentia. Yo leyendo y estudiando, verdaderamente no logro imaginar lo que un esclavo sentía. E quando o apóstolo Paulo falava isso, ele vivia numa realidade onde a escravidão era algo que era normal na sociedade de então. Y cuando Pablo escribe esto y está hablando, él está hablando en un contexto donde la esclavitud era algo normal. Ele ganhou um escravo numa prisão, o escravo de Filemón, Onésimo. Él ganó un esclavo en la cárcel, el esclavo de Filemón, Onésimo. E ele intercedeu diante de Filemón, dizendo, olha, agora não receba mais ele como escravo. Y él intercedió por este esclavo a Filemón, diciendo, ahora no lo recibas como esclavo. Receba como irmão. Recíbelo como un hermano. Ele sabia o que era um escravo. Él sabía lo que era un esclavo. E aqui ele está dizendo que ele era livre, não era escravo de ninguém. Y aquí le está diciendo que él era libre, que no era esclavo de nadie. Mas ele decidiu Pero él decidió ser escravo de todos, ser esclavo de todos. com um propósito: Con un propósito. salvar almas, Salvar almas. ganhar almas. Ganar almas. Aleluia, alcançar o perdido. Alcanzar al perdido. Então, eu entendo que a única maneira, não vou dizer que a única, mas sem esta condição é impossível Sin esta condición es imposible agradar a Deus ou alcançar aquilo que Deus quer. agradar a Dios o alcanzar aquello que Dios quiere. A Bíblia está dizendo que ele era livre. La Biblia está diciendo que él era libre. Para que nós possamos ganhar almas, nós precisamos ser livres. Para que nosotros podamos ganar almas, primero debemos ser libres. Para que venhamos ganhar almas, precisamos ser livres. Não Livres. estar preso a nada. No estar preso a nada. Quando se diz nada, é nada. Cuando se dice nada es nada. Aleluia. Excluindo, é claro, aquilo que não se pode alterar um tio, nem uma vírgula. Exceptuando, es claro, aquello de lo cual no se puede alterar ni un tilde ni una coma, Que é a que es la palavra de Deus. palabra de Dios. Aleluia. A palavra de Deus La palabra de Dios é a única a qual nós temos sujeição total. es la única a la cual debemos y tenemos sujeción total.
Aleluia. É a única que não precisa ser atualizada. Es la única que no necesita ser actualizada. Agora, o demais, Ahora lo demás, nós precisamos estar desprendido nosotros debemos estar desprendidos de tradição, de tradición, da nacionalidade, de la nacionalidad, do país, do bairro, del país, del de barrio, qualquer coisa. de cualquier cosa. Nós precisamos estar livres Nosotros debemos estar libres para poder alcançar as almas. para poder alcanzar las almas. Aleluia, livres. Libres. Pois nós temos ali muitas pessoas Pues nosotros tenemos allí muchas personas que chegam à igreja que llegan a la iglesia e uma das estratégias que está sendo usada e tem dado muito resultado y una de las estrategias que está siendo usada y nos ha dado muchos resultados é hospitalidade. es la hospitalidad. E a Bíblia diz que a hospitalidade é um requisito para o obreiro Y la Biblia dice que la hospitalidad es un requisito para el obrero. e não só para o obreiro, para toda a igreja. Y no solamente para el obrero, sino para toda la Porque a iglesia. Bíblia diz que devemos ser hospitaleiros sem murmuração. Porque la Biblia dice que debemos ser hospedadores sin murmuración. E nós temos visto isso. Y nosotros hemos visto esto. Recebemos os irmãos que vêm nos visitar. Recibimos a los hermanos que nos vienen a visitar. E eles são marcados pela recepção, pela hospitalidade. Y ellos son marcados por la recepción, por la hospitalidad. E eles então voltam novamente num próximo culto. Y ellos entonces vuelven al próximo culto. E são recebidos pelas mesmas pessoas da mesma maneira. Y son recibidos por las personas de la misma forma. Agora, o que nos deixa, irmãos, triste Ahora lo que nos deja tristes é que, infelizmente, es que infelizmente nem todos no todos têm esse sentimento, tienen ese sentimiento, têm esta preocupação. tienen esta preocupación. As pessoas estão presas a muitas coisas. Las personas están atadas a muchas cosas. E esta é uma das razões Y esta es una de las razones que impede elas de alcançar o imigrante quando ele está tão perto de si. que impide alcanzar un inmigrante cuando está tan cerca de él. Eu tenho me envolvido muito com estes irmãos que têm chegado. Yo me he involucrado mucho con estos hermanos que han llegado. Conheço eles pelo nome. Los conozco por su nombre. Sento para conversar com eles. Me siento a charlar con ellos. Mas infelizmente quando eu vou comentar com a igreja, Pero infelizmente cuando voy a comentar a la iglesia, alguns da igreja, algunos de la que são iglesia, pessoas abençoadas, que son personas bendecidas, servos de Deus, siervos de Dios, homens e mulheres de Deus, hombres y mujeres de Dios, mas estão alheios, pero están ajenos, não sabem quem são, no saben quiénes son. tem que fazer um esforço tremendo Hay que hacer un esfuerzo para tremendo poder identificar quem eles são para aqueles irmãos. para que poder identificarlos para aquellos hermanos. Se tu diz o nome deles, fica pior ainda. Si le dices su nombre es peor aún. Aí precisa estar dizendo, irmãos, aquele assim, assim, assim. Ahí hay que decirle, hermano, aquel que es así, así, así. E alguns dizem assim, não sei quem é. Aí começa a dizer, aquele, e vão dando algumas características e não consegue saber quem é. Y ahí la persona dice, aquel, y no sé quién es. Y ahí empieza a dar algunas características, pero en suma no sabe quién es. Porque para estes irmãos, Porque para estos hermanos, infelizmente, infelizmente, nesta área, en este área, eles têm falhado. ellos han fallado. Porque estas pessoas têm entrado na igreja Porque estas personas han entrado a la e têm iglesia saído da y igreja han salido de la iglesia e eles não têm parado para conversar com elas, y ellos no han parado para charlar con ellas, para perguntar o nome delas. para preguntarles su nombre. E quando estas pessoas aderem ao ministério, Y cuando estas personas adhieren al ministerio, elas fazem menção de 2 ou 4 nomes na igreja. ellas hacen mención de 2 o 4 nombres en la E iglesia. elas dizem assim, Y ellas dicen así, a recepção daquele irmão la recepción de aquel hermano fez eu voltar no outro culto. me hizo volver al otro culto. Aquela irmã, teve uma que disse assim, eu gosto de vir aqui. Hubo una hermana que dijo así, a mí me gusta venir aquí, Porque quando eu chego na porta, porque cuando llego a la puerta, a irmã fulana vem sorrindo me abraçar. la hermana fulano viene sonriendo a abrazarme. Irmãos, o imigrante é difícil. Mi hermano, el migrante es difícil.
Aquele que não viveu essa realidade não faz ideia. Aquel que no vivió esa realidad no tiene esa idea. Coisa tão simples. Algo tan simple. Preencher um formulário. Completar un formulario. A pessoa não sabe o que colocar ali. La persona no sabe lo que colocar allí. E estávamos junto de uma senhora. Estamos junto a una señora. E ela preenchendo um formulário. Y ella completando un formulario. E aí ali pediu o nome, Y allí le pedí un nombre. o apelido. El apellido. E ela disse assim: é aquele que coloca em nós quando a gente é criança. Ella dijo así, es aquel que nos ponen cuando somos niños. Né? Uma coisa tão simples, Algo tan simple, mas que ajuda pero que ayuda. a pessoa. Porque o apelido lá, como assim no espanhol, né, o sobrenome, Porque allá el apellido, é o sobrenome. Não sei como. en el portugués de Portugal es sobrenombre. E, não, no português de Portugal é apelido. En español también. Isso, igual. Sí. Aleluia. El apelido. Então são coisas tão simples. Es algo tan simple. Mas quando começa a dar tempo para eles, ajudando eles a fazer estas coisas, Pero cuando comenzamos a darle tiempo a hacer estas cosas, eles não vêm para a igreja, a maioria deles por causa da pregação, da santidade. ellos no vienen a la iglesia la mayoría de las veces por la predicación, por la santidad. Eles estão ali procurando um lugar que abrace eles, Ellos están allí buscando un lugar que los abrace, que eles não sejam discriminados. que no se sientan discriminados. E então, quando chegam ali, Entonces cuando llegan allí, encontram um servo de Deus, encuentran a un siervo de Dios, sorrindo, sonriendo, disposto a ajudar, dispuesto a ayudar, naquilo que não vai te custar nada. en aquello que no te va a costar nada. Aleluia. E então estas pessoas vão se aproximando, vão se apegando Y estas personas entonces se van aproximando y se van apegando. e vão participando dos cultos. Y van participando de los cultos. Mas ao passar os dias, Pero al pasar los días, a conversa delas já muda. ya su conversación cambia. Agora elas já não estão mais ali, Ahora ellas ya no están más allí. porque tem alguém auxiliando elas preencher um documento, Porque hay alguien auxiliándolas para completar un documento. porque tem alguém levando elas a fazer o CPF, Porque hay alguien llevándolas a sacar el CPF. porque tem alguém ajudando ela a procurar um emprego, Porque hay alguien ayudándola a buscar un empleo. porque tem alguém na igreja perguntando: alguém tem um cobertor para doar? Porque aqui tem um imigrante que precisa. Porque hay alguien en la iglesia preguntando, hay alguien que tenga una frazada para donar, porque aquí hay un inmigrante que la Alguém tem necesita. roupa de criança e tem aqui uns irmãos que precisam, ou um imigrante que precisa. Alguien tiene ropa de niños porque aquí hay un hermano inmigrante que necesita. Tudo isso se pode fazer. Todo eso se puede hacer. Atrai eles. Los atrae. Aleluia, mas passa um tempo Pero pasa un tiempo e eles começam a dizer: y ellos comienzan a decir, aleluia, eu nunca vi palavra assim. yo nunca oí palabras así. Eu não conhecia isso. Yo no conocía esto. Eu não sabia que era assim. Yo no sabía que era así. E aí eles começam a mudar Y ellos comienzan a cambiar pelo poder da palavra. por el poder de la palabra. Porque alguém livre Porque alguien libre se fez escravo se hizo esclavo para salvar. para salvar. Para salvar. Para salvar. Ai, me conde, aleluia. As pessoas que fazem isso, Las personas que hacen esto, elas não estão fazendo porque não têm o que fazer. ellas no lo hacen porque no tienen nada para Elas hacer. têm muito o que fazer. Ellas tienen muchas Mas tareas, elas decidiram, pero ellas decidieron, sendo livre, siendo libres, se fazer escravo. hacerse esclavos Para servir, para servir, para levar a Cristo, para llevar a para Cristo, salvar. para salvar. Aleluia. Isso é uma decisão tua, minha. Eso es una decisión tuya, una decisión mía. O apóstolo Paulo escolheu ser escravo El apóstol Pablo eligió ser esclavo de todos. de todos. Aleluia. Glória a Deus. Mas um escravo com o propósito de cooperar com o evangelho. Pero un esclavo con el propósito de cooperar con el evangelio. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Agora, chegou ali na nossa igreja uma irmã, uma senhora de São Tomé e Príncipe. Ahora llegó una señora a nuestra iglesia de San Tomé y Príncipe. Ela tinha sido expulsa da última igreja que ela estava. Ella había sido expulsada de la última iglesia donde estaba. Não era ela batizou-se em algumas igrejas. Ella ya se bautizó en algunas iglesias. E a última ela foi expulsa. Y de la última fue expulsada. Porque nesta última, a língua estranha era aprendida.
Porque en esta última las lenguas extrañas eran aprendidas. Eles ensinavam a falar em língua. Ellos enseñaban la lengua. E ela não conseguia falar. Y ella no lo lograba hacer, no podía hablar. E falaram que ela tinha demônio. Y decían que ella estaba E ela endemoniada. tinha uma vida muito difícil. Y ella tenía una vida muy difícil. Ela tem os braços queimados, Ella tiene sus brazos quemados, todo o peito queimado. su torso quemado. Uma mulher muito sofrida. Ella es muy sufrida. Uma mulher com formação na área da saúde, Una mujer con formación en área de la salud, aposentada no seu país, jubilada en su país, mas vivendo uma vida miserável. pero viviendo una vida miserable. O filho dela não é crente. Su hijo no es creyente. Veio lá nos conhecer Vino a conocernos quando ela começou a frequentar a igreja. cuando ella comenzó a concurrir a la E iglesia. ele disse: eu não entendo. Y él dijo, yo no entiendo. A minha mãe quer ir na igreja, Mi madre quiere ir a la mas iglesia, expulsaram ela da igreja. pero la expulsaron de la iglesia. Ela está tanto tempo desse jeito. Ella hace tanto que está así. Foi essas palavras do rapaz. Fueron esas las palabras del muchacho. E então ela começou a vir ao culto. Y entonces ella comenzó a venir al culto. E eu comecei a tirar tempo para ela. Y yo empecé a darle tiempo. Aleluia. Se preocupar se no sábado ela passava o dia todo na igreja jejuando conosco. Preocuparse así hizo que ella fuese todo el sábado a llorar en la iglesia con Se ela nosotros. tinha o que comer quando ela encerrava o jejum. Preocuparnos si ella tenía lo que comer cuando encerraba el ayuno. E Deus foi fazendo uma obra na vida dela. Y Dios fue haciendo una obra en su vida. E ela se converteu. Y ella se convirtió. E ela se converteu. Y ella se convirtió. E ela se converteu. Y ella se convirtió. E ela chorando, Y ella llorando, chorando. llorando. Ela vem e me abraça, eu fico todo constrangido, é uma senhora quase 60 anos de Ella idade. viene y me abraza y yo quedo todo avergonzado por una señora de casi 60 años. E ela me abraça. Y ella me abraza. Pastor, Pastor, ela me trata com carinho que eu não mereço. ella me trata con un cariño que no merezco. Mas eu entendo o que ela estava tentando transmitir. Pero yo entiendo lo que ella estaba tratando de transmitirme. Aleluia. Aquele que foi mais perdoado, o que ele faz? Aquel que fue muy perdonado, ¿qué hace? Ele mais ama. Él más ama. Ele quer demonstrar aquele amor, aquela gratidão a Deus. Él quiere demostrar aquel amor, aquella gratitud a Dios. E ela disse assim: Y ella dijo así, se eu tivesse conhecido essa igreja antes, si yo hubiese conocido esta iglesia antes, eu nunca tinha tido colocado fogo no meu corpo. yo nunca me hubiese prendido fuego. E ela diz: me perdoa, Y ella me dice, me perdóneme, perdoa. perdóneme, Aos prantos. llorando. Aleluia, por quê? ¿Por qué? Se você for livre, Si tú eres libre, você consegue fazer pessoas ser livres. tú logras hacer que otros sean libres. Levar a Cristo. Y para Cristo, Não está preso à tradição. no está preso a la Não tradición, está preso ao país que tu vive. no estás preso al país que vives, Não está preocupado se estão falando do teu país, se acha um bom ou ruim. no estás preocupado si están hablando bien o mal de tu país. O teu negócio é com Cristo. Tu negocio es con O Cristo. teu negócio é alma. Tu negocio son Eu almas. sou livre Yo soy libre e só aceito ser escravo y solo acepto ser se for esclavo para cooperar com o si Evangelho. es para cooperar con el Evangelio. Para salvação. Para salvación. Para salvação. Para salvación. Quantos estão entendendo? Levante a tua mão. ¿Cuándo se están entendiendo? Levanta Levanta tu tu mano. mão. Levanta tu mano. Ai, ne come canda rabaha. Ah, rabacanda rabahai. Ele me come de canda rei cabenehai canda menehai. Aleluia. Quem é que estava falando isso? ¿Quién estaba hablando esto? Alguém que foi muito preso. Alguien que fue muchas veces preso. Preso à tradição. Preso a la tradición. A todos a doutrina do farisaísmo. A toda la doctrina del fariseísmo. Um judeu, um hebreu chamado Paulo. Un judío, un hebreo llamado Pablo. Imagina, irmãos, Imagínense, hermanos. o que a Bíblia diz? Vamos estar lendo. ¿Qué la Biblia nos dice? Vamos a leer. Aleluia. Glória a Deus. 1 Timóteo, capítulo 1. 1 Timoteo capítulo 1. Aleluia. Versículo 12 a seguir. A partir del versículo 12. Sou grato para com aquele que me fortaleceu. Cristo Jesus, nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério. A mim, que no outro tempo era blasfemo,
perseguidor, insolente. Este era ele. Este era él. Olha que homem terrível. Miren qué hombre terrible. Se ele perseguia os judeus Si él perseguía a los que judíos, se tornavam cristãos, que se hacían cristianos, o tratamento dele para o gentil el tratamiento de él para con los gentiles era muito pior. era muchas veces peor. Mas este homem, Pero este hombre, ele diz, él dice, ali no versículo 16, allí en el versículo que 16, Deus pegou ele como modelo, pero Dios lo tomó como como modelo, exemplo, como ejemplo aleluia, do que Deus pode fazer na vida de um homem. de lo que Dios puede hacer en la vida de un O hombre. quanto Deus pode fazer na vida de um homem. Lo cuanto Dios puede hacer en la vida de un hombre. Aleluia. O apóstolo Paulo, El apóstol Pablo, aleluia, ele era um homem muito preso él era un hombre muy preso às suas tradições, a sus a seus tradiciones, costumes. a sus costumbres. E a liturgia E ela- do farisaísmo, Y a la liturgia del farisaísmo, a ponto de procurar matar aquele que fosse contra. al punto de llegar a matar a aquel que se opusiese. Agora, quando ele encontrou propósito na sua vida, Él pasa entonces a tener un propósito en su vida. aleluia, servir a Deus Servir a Dios para ganhar almas. para ganar almas. Aleluia. Aleluya. E a Bíblia Sagrada nos diz Y la Biblia Sagrada nos dice, que ele, quando se converteu, la Biblia Sagrada nos dice que cuando él se convierte, ele era tão terrível él era tan terrible, que quando Deus fala para Ananias, quando Jesus fala para Ananias que era Paulo, cuando Jesús le dice a Ananías que era Pablo, Ananias chegou a dizer: tem certeza que é ele? Ananías llegó a decir, ¿estás seguro que es Esse él? homem é terrível, Ese hombre es terrible, fica nos perseguindo. ese nos persigue. Aleluia, glória a Deus. Ele não aceitava Él no aceptaba de maneira alguma de forma alguna que viesse contra aquilo que ele tinha estabelecido para si. que viniese contra aquello que él había establecido para sí. Mas depois que ele se converte, Pero luego que él se convierte, ele, aleluia, diz não él dice no para tudo aquilo para todo que aquello o homem colocava como impedimento que el hombre ponía como impedimento para a salvação. para salvación. Ele não aceitou. Él no aceptó. Ele escreve lá em Gálatas Él escribe en Gálatas que quando Pedro e Barnabé estavam junto com os gentios, que cuando Pedro y Bernabé estaban junto a los gentiles, e antes de chegar os irmãos de Jerusalém, antes de llegar los hermanos de estavam Jerusalén, ali tudo bem. estaban todos bien. Mas quando chegou os irmãos de Jerusalém, Pero cuando llegaron los hermanos de Pedro se Jerusalén, afastou. Pedro se apartó. Aí ele disse: não, Y él dijo, no, não é assim. no, no es así. Eu era preso. Yo era preso. Eu era preso justamente a isso. Yo era preso justamente a eso. A preconceito, A preconceito. a religiosidade, A religiosidade, a costume, a a costumbres, tradição. a tradición. Não, isso eu era preso. Cristo me libertou. Eso yo era, pero E, Cristo me hizo e libre. aquilo que Cristo fez na minha vida, Y aquello que Cristo hizo en eu mi vida. quero que os bárbaros experimentem. Eu quero que os bárbaros experimentem. Yo quiero que los bárbaros experimenten. Todos os gentios, Todos los gentiles, os judeus, los judíos, os gregos. los griegos. Não, agora nós somos livres. No, ahora somos libres. Tu só pode dizer que segue a Cristo se tu é livre. Tú solo puedes decir que sirves a Cristo si eres libre. Aleluia! Aleluya. Glória a Deus! Gloria a Dios. Aleluia! Quantos estão entendendo? Digo glória a Jesus. ¿Cuántos están entendiendo? Digan gloria a Jesús. Glória a Deus. Nós temos ali na igreja Nosotros tenemos allí en la iglesia uma irmã que veio de Guiné. una hermana que vive en Guinea. Fala em crioulo Ellos hablan el creolé e francês. E também Não me trai a memória. francês. Francês, Guiné, né? Francês. Guiné-Bissau. E ela, então, ela fala só o crioulo. Algumas palavras de português. Ella habla solo el creolé, algunas palabras en Chegou portugués. doente. Llegó enferma. Aleluia. Glória a Deus. Uma irmã abraçou ela.
Uma irmã abraçou ela. Una hermana la abrazó. Para que você entenda, Para que usted entienda, eu vendo esse número de imigrantes, yo viendo este número de inmigrantes, muitas mulheres, muchas mujeres, eu procurei uma irmã yo busqué una hermana. que vi que ela estava livre Vi que ella era libre e convidei ela então para me ajudar. y la invité a ayudarme. Eu disse para ela então me ajudar recepcionando essas irmãs e marcando uma agenda comigo. Yo la invité a recepcionar estas hermanas y hacer una agenda conmigo. Não esperei elas me procurarem. No esperé que ellas me buscaran. Eu pedi que ela fosse fazer amizade com essas irmãs Yo le pedí que fuese a hacer amistad con esas e hermanas marcasse um horário para conversar, para conhecer eles, y marcase un horario para charlar y conocerlos, para ouvi-los. para oírlos. E disse para ela que, tirando os horários de culto, Y le dije que quitando los horarios de o culto, horário que a pessoa pudesse, el horario que la persona porque eles pudiese, trabalham muito. porque ellos trabajan mucho. E aí começou a vir. Y ahí comenzaron a venir. E essa irmã, ela abraçou a irmã Aua. Y esta hermana abrazó a la hermana Agua. Acompanhava ela no consulado, Iba con ella al consulado, acompanhava ela nas consultas. la acompañaba a las consultas. Essa irmã ama, a irmã Alma ama tanto essa outra irmã, Esta hermana Agua ama tanto a su otra hermana que a foto do WhatsApp dela que la foto de WhatsApp de não é ella com o marido, no es con su não é com marido, o filho, no es con su é hijo, com essa irmã abraçada. es abrazada esta hermana. Aleluia. Olha o que muitos estão perdendo. Miren lo que muchos están perdiendo. Oh, Deus quer abençoar tanto a tua vida, irmão. Dios quiere bendecir tanto tu vida, hermano. E tu está impedindo esta bênção Y tú estás impidiendo esta por bendición continuar preso por seguir atado, preso a tantas coisas. a tantas cosas. Mas esta tarde missionária, Pero en esta tarde misionera, Jesus vai te desprender Jesús te va a desprender daquilo que ainda te prende, de aquello que aún te ata, daquilo que ainda te impede. de aquello que aún te impide Aleluia, de ajudar, de socorrer, de ayudar, de de socorrer, ganhar almas. de ganar almas. E ela então continua ajudando esta irmã. Y ella entonces siguió ayudando a esta hermana. E ela viu que a irmã ficava um pouco constrangida por ser muito simples. Y ella vio que la hermana se sentía un poco avergonzada por ser triste, por ser pobre. A minha filha tem 6 anos, a mais nova, Alice. Mi hija más chica tiene 6 años. E ela vê a irmã Alva e vai correndo abraçar a irmã Y Alva. ella ve a hermana Agua y va corriendo a abrazarla. Porque esta irmã um dia, Porque a irmã, o nome dela é Elaine. A irmã Elaine passou a cuidar da irmã Alva. Porque esta hermana Elaine se llama ella, pasó a cuidar a la hermana Agua E levou ela um dia a almoçar. y la llevó un día a almorzar. Comprou um frango assado em um supermercado. Compró un pollo asado en el E supermercado. foi para a praça Se fueron a la plaza, comer frango com a mão junto com a irmã Alva. comer pollo con la mano junto con la hermana Agua. E a Alice foi lá e pegou o franguinho com a mão e comeu junto. E a irmã Elaine explicou que ela comia daquele jeito. Y la hermana, y mi hija Alice fue y tomó el pollo con la mano y comió junto con ella. Y la hermana Alice le fue a explicar que ella comía de esa forma. Aleluia. Se é para ganhar alma, Si es para ganar un alma, não está indo contra um princípio de Deus. no está yendo contra un principio de Dios. Está preocupado com o quê? Engraxar as mãos? ¿Con qué estás preocupado? ¿Con engrasarte las manos? Ela estava lá, Ella estaba allí evangelizando. evangelizando. Aí chegou em casa, Alice. Entonces llegó Alice a casa Aí meteu a mão no prato com a mão. y puso su mano en el plato. Eu disse, e a Silvana disse, que isso, Alice? Y Silvana, mi esposa, le dijo, ¿qué es eso, Alice? Eu quero comer igual a irmã Alva. Ella dijo, yo quiero comer igual que la hermana Agua. Aleluia. Glória a Deus. Não podemos estar presos em nada. No podemos estar presos a nada. Em nada. A nada. Em nada. A nada. Aleluia. A não ser a palavra de Deus. A no ser a la palabra de Dios. Aleluia. Não diga mais, aqui é assim. Y ya no diga aquí es así. Nós somos desse jeito. Nosotros somos de esta forma. Aleluia. Esteja disposto a mudar. Esté dispuesto a cambiar. Segundo uma orientação de Deus. Según una Com orientación de Dios. propósito. Con propósito. De cooperar com o Evangelho. De cooperar con el Para a Evangelio. salvação de almas. Para la salvación de almas. Precisamos ganhar almas. Debemos ganar almas. Aleluia! Seja livre! Sea libre. Livre! Libre. Aleluia! Seja livre. Nós temos ali um presbítero hoje da igreja, Nosotros tenemos un presbítero en nuestra irmão iglesia. Célcio, Hermano Celcio. de São Tomé e Príncipe. De Santo Tomé y Príncipe. Aleluia! Es un
perdón, sí. Es un país en África. Isso, obrigado. E ele migrou para Portugal. Y él migró a Portugal. Aleluia. Tu observa que são pessoas sofridas, Todas esas son personas sufridas, pessoas inteligentes, personas inteligentes, abençoadas, bendecidas, mas sofridas, pero sufridas, com dificuldade. con dificultad. Aí quando encontram um lugar Pero cuando encuentran un lugar de pessoas livres, de personas libres, aleluia, que abraçam eles, que los abrazan, aquele irmão chega a me deixar constrangido. aquel hermano me llega a dejar avergonzado. Ele começa a falar comigo, me deixa constrangido o tanto de amor que ele expressa por mim. Él empieza a hablar conmigo y me deja avergonzado de tanto amor que expresa por mí. E eu fico pensando o que eu fiz por ele, Y yo pienso, ¿qué hice por él? para que a pessoa seja tão grata assim. Para que la persona sea tan grata así. Aí eu entendi, Y ahí yo entendí aleluia, que ele é grato, que él es agradecido porque eu não sou preso a nada. porque yo no estoy preso a nada. Deus quer nos libertar Dios quiere libertar para ganhar almas. para ganar almas. Aleluia, Deus quer nos libertar. Dios nos quiere libertar Aleluia, destas coisas que nos impede de estas cosas que nos de nos impiden relacionar com de imigrantes. que nos relacionemos con el inmigrante. Aleluia, está ali, irmãos, muitos imigrantes sofrem. Está allí, muchos inmigrantes sufren. Não sei se não é todos, No, ou quase todos, no sé si no son todos o casi todos. porque dizem, vocês vieram tirar o nosso trabalho. Porque les dicen, ustedes vienen a robarnos el trabajo. Se houve tanta coisa, vai para o teu país. Se oye tanta cosa, vuelve a tu país. Vai pedir uma informação já com medo. Va a pedir una información, ya va con miedo. Parece que em qualquer momento a pessoa vai ouvir uma coisa desagradável. Parece que en cualquier momento esa persona va a oír algo desagradable. Teve uma irmã que veio pedir oração para mim. Hubo un hermano que vino a pedirme oración. E ela disse, ora pastor, Y ella dijo, mire pastor, porque eu preciso ir lá tratar uns assuntos. porque yo tengo que ir allá a tratar unos asuntos. Ora para que eles não me enxerguem a minha nacionalidade. Ore para que ellos no vean mi nacionalidad. Orem para que eles não vejam isso. Ore para que ellos no vean eso. E quando eles encontram Y cuando ellos encuentran povo livre, un pueblo libre, aleluia, eles tornam-se gratos. ellos se vuelven gratos. E agora Y ahora eles começam a dizer, ellos comienzan a decir, aleluia, mas que coisa tremenda isso. pero qué cosa tremenda esto. Eu não fazia ideia que a palavra de Deus dizia isso. Yo no tenía idea que la palabra de Dios decía eso. E aí começam a abandonar a vaidade. Y ahí comienzan a dejar la vanidad. Eles começam a ser transformados. Comienzan a ser transformados. E agora o que segura eles ali, Y ahora, ¿qué es lo que los sujeta allí? aleluia, é a palavra. Es la palabra. E eles começam a dizer, Y ellos comienzan a nós decir, precisamos de uma igreja dessa, pastor. nosotros necesitamos una iglesia de Lá esas, no pastor. nosso país, Allá pastor. en nuestro país. Tem mais irmãos assim, pastor. Hay más hermanos así, Tem mais pastor. pessoas assim, Hay más pastor. personas así, pastor. Aleluia. Uma irmã dizia assim, Había una hermana que decía así, eu me incomodava todas estas coisas. a mí me molestaban todas estas cosas. E eu não sabia por quê. Y yo no sabía por qué. Agora eu entendo. Ahora entiendo. Aleluia. Era porque isso é a vontade de Deus. Era porque eso es la voluntad de Dios. Aleluia. Aleluya. Glória a Deus. Gloria a Dios. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Aleluia. Então, o apóstolo Paulo está dizendo que ele, sendo livre, não sendo escravo de ninguém, Entonces el apóstol Pablo está diciendo que él, siendo libre, no siendo esclavo de nadie, ele se fez escravo para a salvação de todos aqueles que possível. y él se hizo esclavo para la salvación de todos aquellos que fuese Quantos querem se posible. fazer escravo para a salvação? ¿Cuántos quieren hacerse esclavos para la Escravo para a salvación? salvação. Oh, aleluya. Aleluia. Eu fiquei feliz um dia. Yo un día me sentí tan feliz. Eu estava trabalhando na igreja durante o dia. Yo había trabajado en la iglesia durante el día. À noite fui no culto de ensino. A la noche fui al culto de enseñanza. Preguei no culto de ensino. Prediqué en el culto de E enseñanza. saí do culto rápido Y salí rápido del culto para ir no aeroporto para ir al aeropuerto buscar um irmão a buscar un hermano que é de Guiné-Bissau, que es de Guinea-Bissau, mas estava na Ilha da Madeira, pero estaba en Ilha da Madeira, que é uma ilha que faz parte de Portugal. que es una isla que hace parte de Foi levar a Portugal. filha estudar. Fue a llevar a su hija a estudiar. E fiquei sabendo que ele ia vir.
Y yo me enteré que él volvería. Então eu mandei mensagem para ele. Entonces yo le mandé un mensaje. Como é que tu vai vir do aeroporto para casa? ¿Cómo vas a volver del aeropuerto a tu casa? Ele disse, eu vou de trem. Y él dijo, yo voy en tren. Eu disse para ele, não, eu vou te buscar. Yo dije, no, yo te voy a buscar. Ah, o senhor vem me buscar? Eu vou. Él me dijo, ¿me vienes a buscar? Yo dije, sí, voy. E ele não é ruim para o senhor, não. Y eso no es un problema para usted, no. Eu preguei e pedi, irmãos, eu preciso sair hoje rápido, que eu tenho que buscar um irmão. Preguei, orei pelos irmãos e saí correndo. Yo prediqué y le dije a los hermanos, tengo que salir rápido porque tengo que ir al aeropuerto a buscar a un hermano. Prediqué, oré y salí rápido. Fui lá, peguei ele no aeroporto. Fui allá a buscarlo al aeropuerto. Levei ele na casa dele. Lo llevé a su casa. Aleluia. Quando larguei na casa dele, ele disse, aqui não, pastor, onde é que tu mora? Eu fui lá, um lugar perigoso. Yo lo fui a dejar en su casa y aquí no, pastor, es un lugar peligroso. Na Cova da Moura. En la cueva de la Bora. É um lugar muito perigoso. Es un lugar muy peligroso. E eu fui lá, larguei ele em casa. Y yo fui allí y lo dejé en su casa. E quando eu estava saindo, Y cuando estaba saliendo, eu ouvi algo falar dentro de mim. y yo oí algo hablar dentro de mí. Por que tu fez isso? ¿Por qué hiciste eso? Por que tu fez isso? ¿Por qué hiciste eso? Ele não me pagou. Él no me pagó. Ele não me pediu. Él no me pidió. Ele não é uma pessoa que tenha influência a ponto de me trazer algum benefício. Él no es una persona que tenga influencias al punto de traerme beneficios. Por que tu fez isso? ¿Por qué hiciste eso? Aleluia. Orabacalderebenecada. Unicamente pelo Evangelho. Únicamente por el Evangelio. Escravo Esclavo por causa a causa do Evangelho. del Evangelio. Aleluia, que coisa maravilhosa. Tem coisa melhor do que isso, irmão. Qué cosa maravillosa. Hay algo mejor que eso, Aleluia, hermanos. aproveita essa oportunidade que Deus está te dando. Aprovecha esta oportunidad que Dios te está dando. Deus nos mandou lá para Portugal para ganhar portugueses e de outras nacionalidades. Dios nos envió allá a Portugal para ganar portugueses y de otras nacionalidades. Mas por uma razão ou outra, por uma dificuldade ou outra, muitos de outros países estão vindo para o Brasil. Pero de una manera u otra, por una dificultad u otra, muchos están viniendo a Brasil. Estão morando perto da tua casa. Están viviendo cerca de tu casa. Vai lá perguntar se ele já fez o CPF. Ve allí y pregúntale si ya tiene CPF. Vai lá perguntar se ele precisa de ajuda para preencher algum documento. Ve allá a preguntarle si él necesita ayuda para completar Vai algún lá ver se ele documento. tem alguma dúvida. Ve allá a preguntarle si él tiene alguna duda. Convida ele para vir no culto. Invítalo a venir al culto. Aleluia! E vai chegar o dia Y va a llegar el día que ele vai dizer: que él va a decir, hoje eu estou aqui hoy estoy aquí por aquilo que eu conheço da palavra. por lo que conozco de la palabra. Aleluia! Aleluya. Glória a Deus. E para encerrar, Y para cerrar, meu Deus, para encerrar, lá no segundo livro dos Reis, allá en Segunda de Reyes, eu vou contar a história rápida yo voy a contar la historia rápido para nós orar. para que nosotros vengamos a orar. A Bíblia fala que Samaria estava cercada La Biblia habla de que Samaria estaba rodeada e as pessoas estavam até estavam morrendo de fome, alguns até era tão terrível que uma mãe matou o filho em um acordo com uma outra para que depois de comer aquele filho, no outro dia matar o seu para poderem se alimentar. y la cosa estaba tan terrible, el hambre era la hambruna era tan profunda que una mujer llegó a matar a su hijo en acuerdo con otra mujer para comerlo en ese día y luego matarían al hijo de la otra para comerlo al día siguiente. Era uma situação terrível, Era una situación terrible, desesperadora. desesperante. O rei quis matar o profeta. El rey quiso matar al profeta. Quando o mensageiro chegou lá no profeta, Cuando el mensajero llegó al profeta, então Deus deu para o profeta uma palavra. entonces Dios le dio al profeta una palabra. Ele disse: amanhã, Él dijo, mañana, mais ou menos essas horas, cerca de esta hora, tudo vai estar resolvido. todo va a estar resuelto. Amanhã, Mañana, mais ou menos nessas horas, próximo a esta hora, tudo vai estar resolvido. todo va a estar resuelto. Aleluia. O comandante do exército do rei El comandante del ejército del rey disse: mesmo que abra a janela do céu, isso não é possível. dijo que aunque se abran las ventanas de los cielos, esto es imposible. Aí ele disse: tu verás e não comerás. Él le dijo, tú verás, pero no comerás. E assim se deu. Y así sucedió. E a Bíblia Sagrada diz que fora da cidade havia 4 leprosos. Y la Biblia nos dice que fuera de la ciudad habían 4 leprosos. E esses 4 leprosos
chegaram à seguinte conclusão: Y estos 4 leprosos llegaron a la siguiente conclusión. estamos mortos. Estamos muertos. Se entrar na cidade, morremos. Si entramos a la ciudad, morimos. E se irmos no acampamento Y si vamos al campamento do inimigo, del enemigo, corremos o risco de viver. corremos el riesgo de vivir. Então vamos ao acampamento dos sírios. Entonces vamos al campamento de los sirios. E foram. Y fueron. Quando chegaram lá, Cuando llegaron allá, não havia mais nenhum exército. ya no estaba ningún ejército. Todos tinham saído. Todos habían salido. Eles então chegaram ao anoitecer, diz a Bíblia. Y la Biblia dice que ellos llegaron al anochecer. Eles se alimentaram, Ellos allí se alimentaron, pegaram ouro, tomaron oro, prata, plata, esconderam, lo escondieron, voltaram lá, volvieron allá, pegaram mais coisas. tomaron más cosas. E quando então começou a se encaminhar para o nascer do sol, Y cuando comenzaba a despuntar el alba, eles falaram: olha, isso aqui não vai terminar bem para nós. ellos dijeron, bueno, esto no va a terminar bien para Nós nuestro lado. precisamos anunciar as boas novas que aconteceu. Nosotros tenemos que anunciar las buenas nuevas de lo que E aí, sucedió. então eles foram lá nos portões da cidade. Entonces ellos fueron allá a los portones de la ciudad. Atenção, e anunciaram as boas novas. Y atención, anunciaron las buenas Falaram. nuevas. Hablaron, Comunicaram ao rei. le comunicaron al rey. Disseram: olha, Le dijeron, o exército inimigo se foi. mira, el ejército enemigo se O retiró. rei foi lá, mandou ver se era verdade, certificar se aquilo era verdade. El rey envió allá para que viesen si era verdad, que certificasen si era verdad. E era verdade. Y realmente era verdad. Então aquilo que Deus falou Entonces aquello que Dios dijo pela boca do profeta por la boca del profeta cumpriu-se. se cumplió. E eles então Y entonces ellos agora tinham um problema resolvido. ahora tenían el problema resuelto. Quando o apóstolo Paulo fala Cuando el apóstol Pablo habla, que no versículo nós lemos que ele esmurrava o seu corpo en este versículo vimos que él golpeaba su cuerpo e submetia ele à escravidão, y lo colocaba, lo reducía a la servidumbre, para que ao ganhar muitos não perder a sua alma. para que al ganar muchos no viniese a perder su propia alma. O Espírito de Deus falava comigo nesta palavra. El Espíritu de Dios me hablaba en esta palabra. Deus, Dios, diga Deus, diga Dios, Deus, Dios, Deus, Dios, Deus, Dios, Deus Dios não quer no quiere nós, que nosotros, leprosos, leprosos, anunciadores de boas novas. anunciadores de buenas nuevas. Deus não quer Dios no quiere leprosos anunciadores de boas novas. leprosos anunciadores de buenas nuevas. O que eles anunciaram, Deus já havia revelado para o profeta. Lo que ellos anunciaron, Dios ya lo había revelado por el Deus já havia profeta. determinado. Dios ya lo había determinado. Já tinha acontecido. Ya había pasado. Eles anunciaram a boa nova. Ellos anunciaron la buena Eles nueva. cooperaram, Ellos cooperaron, ajudaram a salvar muitos. ayudaron a salvar muchos. Mas quando todo mundo estava em festa, Pero cuando todos estaban de fiesta, eles permaneceram fora da cidade. ellos permanecieron fuera de la Eles ciudad. continuaram colocando a mão sobre os lábios e gritando: leprosos Ellos ou impuro. siguieron colocando su mano sobre su boca y gritando leproso o impuro. A vida deles não mudou. Su vida no cambió. Deus nos quer Dios nos quiere. como Eliseu, Como Eliseo, canal de Deus, un canal de Dios, mesmo perseguido, aún perseguido, mesmo que com ameaças contra as nossas vidas. aún con amenaza contra nuestras Devemos vidas. permanecer Debemos na permanecer revelação de Deus, en la revelación na de Dios, vontade de Deus, en la voluntad de Dios, falando aquilo que Deus quer que fale, hablando aquello que Dios quiere que sendo hablemos, canal de Deus para o povo, siendo un canal de Dios para el pueblo, mas não leprosos, pero no leprosos, anunciador de boas novas, anunciador de buenas nuevas, ganhando aos outros ganando a los otros e perdendo a si mesmo, y perdiéndose a sí mismo, ganhando, aleluia, almas ganando almas e perdendo a sua casa. y perdiendo Não, su casa. Deus não nos quer Dios no nos quiere leprosos, leprosos, anunciador de boas novas. Não, 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 não. anunciador de buenas nuevas. No, no, Aleluia. no. Deus nos quer. Dios nos quiere Aleluia, livres. libres. Deus nos quer como canal Dios nos quiere como canal do céu del cielo para a salvação das almas. para salvación de almas. Aleluia. Diga para o irmão que está do teu lado: Dígale al Deus hermano- não nos quer. Dígale al hermano que está a su lado, Dios no nos quiere. Aleluia.
leprosos, Anunciador de boas novas. anunciador de buenas Há nuevas. muitos leprosos aí, Hay muchos leprosos por ahí anunciando anunciando que Jesus cura, que Jesús sana, que batiza, que bautiza, e Ele faz mesmo. y Él Só que a realmente lo vida hace, deles não muda. pero su vida no cambia. Mas há 21 anos atrás, Pero hace 21 años atrás, Deus levantou este ministério Dios levantó este ministerio para continuar pregando. para seguir predicando Aleluia, que Jesus mudou a minha vida. que Jesús cambió mi E eu vida. quero permanecer com ela mudada, Y yo quiero seguir con ella cambiada, fazendo o que nós ouvimos ontem, haciendo lo que oímos ayer, dizendo não, diciendo no, dizendo não, diciendo no, dizendo não. diciendo no. Aleluia! Não queremos estar contaminados, No queremos estar mas contaminados, queremos estar livres queremos estar de libres toda lepra, de toda de lepra, toda tradição, de toda de toda e tradición, qualquer coisa de todo y cualquier que cosa não seja que no sea a palavra de la Deus. Vamos palabra estar de em pé Dios. Vamos a para ponernos en estar pie. orando esta tarde. Vamos a estar orando en esta tarde. Eu quero orar esta tarde. Eu quero orar esta tarde por aqueles que querem ser livres. Aleluia. Livres de tradição, do bairro, Yo quiero orar en esta tarde por aquellos que quieren ser libres de tradición, del barrio, de país, de de nacionalidade, país, de nacionalidad, de qualquer coisa. de cualquier cosa. Livres, Libres, livres. libres. Deus quer salvar. Dios quiere salvar. Deus faz tudo para salvar. Dios hizo todo para salvar. Mas nós precisamos ser livres. Pero nosotros tenemos que ser libres. Eu fui encontrar uma jovem, Yo fui a encontrar una joven, 30 anos, 30 años, mãe de 2 filhos, madre de 2 hijos, um de 4 anos e um de 6. uno de 4 años y otro de 6. E ela disse assim: Y ella dijo así: o senhor é o primeiro pastor usted es el primer pastor que eu converso pessoalmente. con el que personalmente puedo hablar. E ela disse assim: hoje eu sou crente. Hoy soy creyente. E eu perguntei: mas de que igreja? Yo le pregunté de qué iglesia. De nenhuma. De ninguna. Ela é uma jovem portuguesa. Es una joven portuguesa. Mas como é que tu é crente? Pero ¿cómo entonces sos creyente? Eu estava na França Yo estaba en Francia e alguém me deu uma Bíblia. y alguien me dio una Biblia. E eu comecei a ler a Bíblia. Y yo comencé a leer la E Biblia. Deus começou a falar comigo. Y Dios comenzó a hablar E conmigo. Deus começou a falar Y comigo. Dios comenzó a hablar conmigo. E eu comecei a entender. Y yo comencé a entender. Isso fazem 4 anos que eu tomei uma decisão. Hace 4 años tomé una decisión. Eu estava grávida Yo estaba embarazada quando eu descobri que estava em adultério. cuando descubrí que estaba en adulterio. E aí eu disse: como é que tu descobriu que estava em adultério? Yo le dije: ¿cómo descubriste que estabas en adulterio? Lendo a Bíblia. Leyendo la Biblia. O Espírito de Deus falou comigo. El Espíritu de Dios me habló. O homem que eu vivia era um homem rico. El hombre que yo vivía era un hombre Me rico. dava casa, carro. Me daba casa, auto. Mas quando eu vi que eu estava em adultério, Pero cuando vi que estaba en adulterio, eu disse para ele: eu não posso mais viver contigo. yo le dije: no puedo vivir más contigo. Por quê? Porque eu não estou segundo a lei de Deus. Y yo le dije: ¿por qué? Él me dijo: ¿por qué? Yo le dije: porque no estoy según la ley de Dios. E ela deixou dele. Y ella lo dejó. E ela chorando. Y ella llorando, Chorando, ela disse assim: pastor, llorando, ella me dijo así: pastor, eu tenho Cristo. yo tengo a Cristo. Meus pais não aceitam a minha fé. Mis padres no aceptan mi fe. Acho que eu fiquei louca. Creen que quedé loca. Mas eu tenho a Cristo. Pero yo tengo a Cristo. Foi batizada com o Espírito Santo sem nunca entrar numa igreja. Fue bautizada con Espíritu Santo sin nunca haber pisado una iglesia. Não corta o cabelo sem nunca ter entrado numa igreja. No se corta el cabello sin nunca haber pisado una iglesia. Não usa nenhuma vaidade sem nunca ter entrado numa igreja. No usa ninguna vanidad sin nunca haber entrado en iglesia. Ela disse assim: pastor, eu não uso roupa transparente. Ella me dijo: pastor, yo no uso ropas As minhas saias transparentes. são abaixo do joelho. Mis polleras son por debajo de la rodilla. Elas não são justas. Ellas no son justas. Eu não uso blusa sem manga. Yo no uso E eu ouvindo ela, buzo eu sin disse: manga. e quem é que te ensinou isso? Y yo le dije: ¿quién te enseñó eso? Quem é que te ensinou isso? ¿Quién te enseñó eso? Deus quer salvar! Dios quiere salvar. Deus quer salvar! Dios quiere salvar. Deus quer salvar! Dios quiere salvar. E agora, no dia 5 Y ahora el día 5 de abril, ela foi a Lisboa. ella fue a Lisboa. Eu viajei algumas vezes até Leiria. Yo viajé algunas veces, ella inclusive Leiria iría. é uma cidade que fica a 140 quilômetros de Lisboa. La iría a una ciudad que está a 140 kilómetros de Direção Lisboa. do norte. Dirección hacia el norte. E eu viajei lá para dar o discipulado para ela. Y yo viajé hasta allá a darle el discipulado. E eu ouvia ela. Y yo la oía.
E ficava impressionado y quedaba impresionado. que aquilo que ela vinha dizendo, eu perguntava para ela aquilo que ela dizia. Yo le preguntaba aquello que ella decía. Era aquilo que eu fui para ensinar ela. Era lo que yo fui a enseñarle a ella. Aleluia, Deus quer salvar. Dios quiere salvar. Deus quer salvar. Dios quiere salvar. E agora no dia 5, Y ahora el día 5 de ela abril, desceu as águas do batismo. ella descendió a las aguas Se bautismales. batizou em água. Se bautizó en O aguas. Espírito de Deus Y el Espíritu de Dios a convenceu. la convenció. E eu disse para ela, por que tu quer a nossa igreja? Y yo le dije a ella, ¿por qué quieres nuestra iglesia? Como é que tu encontrou ela? ¿Cómo la encontraste? Por que tu não entra nessas outras igrejas? ¿Por qué no entras a esas otras Ela disse iglesias? assim, Ella me dijo así, que não tem igreja? aquí no hay iglesia, Porque essas que não guardam a palavra não são igreja. porque esas que no guardan la palabra no son iglesias. Então eu não vou entrar lá. Entonces yo no voy a entrar allá. Aleluia, então eu achei o Ministério de Restauração. Entonces encontré el Ministerio de Restauración. Aleluia, e eu quero fazer parte dessa igreja. Y yo quiero ser parte de esa iglesia. Aleluia, livre Libre. para ganhar alma. ganhar almas. Aleluia, eu quero orar. Venha, por favor, quero orar. corra, Venga, corra, por favor. corra. Venga, venga, corra. Aleluia, corra, saia do seu lugar. Venha você que quer ser livre, livre, por favor. Aleluia, venha, saia, se desprenda da tradição. Ah, mas eu aprendi isso, porque desse jeito, porque o fulano de tal me ensinou assim, porque se não tiver assim não dá, mas se é comigo é desse jeito, é daquele jeito. Paulo disse assim, não, eu vivi assim lá no judaísmo, eu vivi assim no farisaísmo, agora eu morri para tudo isso, agora quem vive em mim é Cristo. Foi essa a resposta que Paulo deu para Pedro. Pedro disse assim, Pedro, tu mereces ser repreendido, porque Pedro, tu está agindo como um judeu, e eu quero agir como Cristo. Quem vive em mim, Paulo, estava dizendo é Cristo, viu Pedro? Deixa Cristo viver aí, deixa morrer, aleluia, aleluia, esse sentimento humano, essa tradição, para de querer defender coisas que não fazem diferença, para, aleluia, pessoas discutindo por causa de alimentação, ah, mas a minha comida é melhor, ah, fique jejuando, que importa a comida, precisamos se fazer escravo de todos, por causa de Cristo, Cristo. Vamos orar, em nome de Jesus, venha. Quantas vezes, ah, pastor, eu não sou preso, e quando você disse assim, ah, eu não gosto desses da Venezuela, aí eu não gosto desse lado tal, aí eu não gosto daqueles lá, aí eu não gosto daquele jogo. Tu não está preso? Meu Deus do céu, se isso não é estar preso, o que é? Aleluia. Paulo chegou e disse para Pedro, não Pedro, não, teu comportamento mudou, tu estava tão bem com os irmãos gentios, agora chegou o judeu e tu está, aleluia, fazendo o mesmo que eles. Não, Paulo, não é assim. Aleluia. Ele dizia, não Pedro, não é assim Pedro, tu tem que fazer o que Pedro? Tu tem que entender que eu, Pedro, morri para o judeu, morri para o mundo, morri para tudo, agora o meu negócio é com Cristo, é Ele que vive em mim, Pedro, é Ele, aleluia. Vamos orar agora, em nome de Jesus Cristo, vamos orar, aleluia, em nome de Jesus. E aquilo que o Senhor Deus falou conosco desde ontem pela manhã, aleluia, os dons espirituais, tudo aquilo que Deus falou, aleluia, ore ao Senhor nesta hora, aleluia, e diga, Senhor, eu quero estar livre, para que tudo aquilo que o Senhor tem falado nesta convenção, venha acontecer na minha vida, venha acontecer na minha casa, venha acontecer no meu ministério, venha acontecer na igreja que estou pastoreando. Quem sabe enquanto você ouvia alguém pregar, você dizia, ah, mas não é bem assim, ah, podia ser daquele jeito, ah, mas tu não sabe como é que é lá onde eu estou, lá é mais difícil. Não, diga não, diga não, diga não, diga eu quero ser livre. Eu estou ouvindo orar, oração, estou ouvindo barulho de oração. Ore, seja livre, 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 para poder se fazer escravo, aleluia, aleluia, cooperando com o evangelho, escravo de todos, para salvação, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus.
Jesus, Senhor, tudo aquilo que nós temos ouvido aqui desde ontem, o Senhor está falando sobre este tema, salvação de almas, sobre esta preocupação, Senhor, em ganhar almas. E agora, Senhor, eu te peço, no nome de Jesus, tudo aquilo que o Senhor nos instruiu, Pai querido, desde ontem pela manhã, Pai amado, até agora, e tenho certeza que ainda continuará. Eu peço a Ti, Senhor, em nome de Jesus Cristo, vem sobre este irmão com este poder, com este Espírito maravilhoso que veio sobre a vida de Paulo, que estava na vida de Eliseu. Nós não somos leprosos, anunciadores de boas novas. Nós não queremos ver a vida dos outros mudada e a nossa não, Senhor, nós não queremos isso. Nós queremos ser um canal de bênção, um instrumento do céu, aleluia, fazer parte deste movimento que o Senhor levantou, sem perder o foco, sem perder a visão, Pai querido, em nome de Jesus, sem negociar princípios. Vem sobre ele com esta graça, vem sobre ela com este poder, em nome de Jesus, 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 em nome de Jesus. Em nome de Jesus, 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 Senhor, livre de toda tradição, de todo e qualquer sentimento de preconceitos, de tudo e qualquer religiosidade, de tudo que é coisa, Senhor, recebida, que não seja, Senhor Deus, pela Tua palavra, Deus, todo racismo, isso, em nome de Jesus, liberta, Senhor, do racismo, liberta esse sentimento maligno que quer separar, Senhor, as pessoas. Pai querido, que o sentimento que o Senhor colocou no coração de Paulo esteja aí. E Paulo estava dizendo para Pedro: eu não sou judeu, eu não sou, aleluia, gentil, eu não vivo mais, eu morri quando encontrei Cristo, agora é Cristo que vive em mim. O meu negócio é o céu, o meu negócio é salvação de almas, o meu negócio é fazer discípulo para Cristo, aleluia, gerar filhos espirituais. Deus, que esta revelação esteja aí no coração dele, esteja no coração dela. Arabacandará. Derruba, Senhor, esta barreira. Derruba essa barreira em nome de Jesus, 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 em nome de